Olá, ouvinte, você que nos assiste pelo YouTube também, você que acompanha ao vivo ou que volta aqui depois para assistir, esse é o seu Manas e Manhãs da Rádio Comunitária Cantareira FM, a Rádio do Povo. Eu sou Simone Precioso, nos trabalhos técnicos Beto Souza, a quem eu agradeço, assim como eu agradeço a disposição do nosso convidado, o professor Martinho Condini, um especialista em Paulo Freire e Dom Helder Câmara, para vir conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. O mundo precisa. Hoje a nossa conversa é sobre dois grandes homens que carregaram, podíamos dizer, a barra do seu tempo por sobre seus ombros, como a música de Gonzaguinha falou para nós, e que por isso mesmo deixaram um legado muito importante. Nós estamos num período da história, gente, muito semelhante àquele da ditadura. Quase nós caímos nesse mesmo abismo no dia 8 de janeiro de 2023, com o planejamento do assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Quem duvida do quanto esse momento é grave? Por essa razão, se faz urgente conhecer como a nossa população sobreviveu àqueles horrores da ditadura, uma história que precisa ser contada e servir de inspiração. O professor Martinho Condini é doutor em educação, mestre em ciências da religião, as duas formações pela PUC São Paulo, e graduado em estudos sociais e história. Também possui MTB como jornalista profissional desde 2008, pesquisador da vida e obra de Paulo Freire e de Dom Helder Câmara. Publicou pela Paulus Editora os livros Dom Helder Câmara, um modelo de esperança, Helder Câmara, um nordestino cidadão do mundo, e Fundamentos para uma Educação Libertadora, Dom Helder Câmara e Paulo Freire. Esse último é a base dessa nossa conversa. Nós vamos falar fundamentalmente da educação libertadora trazida por esses dois grandes homens. Professor Martinho Condini, seja muito bem-vindo. Eu vou começar te perguntando quando foi que você descobriu essa relação entre Dom Helder Câmara e Paulo Freire? Bom dia, Simone. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cantareira, aos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar de educação libertadora, para falar de Dom Helder Câmara, de Paulo Freire, da educação no Brasil, que vivemos aí um momento muito preocupante, né? Eu costumo dizer que a gente passa por uma distopia educacional que a gente comenta aí no decorrer do nosso papo. Então, assim, Simone, essa relação de Dom Helder com Freire, ela apareceu mais diretamente quando eu estava terminando o meu mestrado, que no último capítulo da dissertação eu escrevi a Pedagogia da Esperança de Dom Helder Câmara. E aí a gente sabe que quando fala em esperança, a gente lembra muito da Pedagogia da Esperança de Paulo Freire. Mas também tanto Helder quanto Freire são personagens da história que sempre me despertaram muito interesse. E aí, quando eu começo a escrever esse capítulo, eu não vou falar, e não falei de Dom Helder, através da educação formal, a qual ele também atuou como professor na PUC do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, eu pensei na pedagogia da esperança, que na vida prática de Dom Helder, principalmente no Rio de Janeiro e depois em Recife. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, eu preciso fazer um trabalho para mostrar como Helder e Freire têm proximidades em relação àquilo que nós chamamos de pedagogia da esperança, de educação libertadora. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, né? E falei, não, eu preciso deixar
eu preciso fazer um trabalho que eu mostre a educação libertadora através desses dois nordestinos e que foram aí dois personagens protagonistas na história da Igreja da América Latina e do Brasil e protagonista na história da educação brasileira, latino-americana e mundial. E aí, então, eu faço essa tese de doutorado que a Paulus acabou se interessando em publicar com esse nome, Fundamentos para uma Educação Libertadora, Dom Helder Câmara e Paulo Freire. E paralelo a isso, teve o meu trabalho de 35 anos em sala de aula, que quem me inspirava e quem me inspirou para trabalhar como professor foi a prática de Dom Helder e a prática de Paulo Freire, né? Não que eu consegui chegar perto do que eles fizeram, mas eu sempre tentei ser um professor muito próximo daquilo que eles me ensinaram ao longo aí da minha vida como educador. Olha, eu tenho certeza que, mesmo de acordo com aquilo que Paulo Freire dizia, você deve ter feito uma reinvenção e ter sido também grandioso na sala de aula, porque a gente não é igual mesmo, né? Não dá para ser, mas a junção desses dois grandes, dessas duas grandes referências, eu tenho certeza que fez de você um grande professor. Posso imaginar. Obrigado. Isso sem dúvida. Hoje em dia a gente carece muito de ver, né, para além da questão política, né, professor, a gente carece de ver as pessoas reconhecerem a humanidade do ato educativo, né, que não é só um ato técnico para formar pessoas sabidas e que passam em vestibular, vai muito além disso, é isso e muito mais, né? Então, é grandioso. Eu fico muito feliz de estar diante de um grande professor que eu tenho certeza que você é. Então, assim, com essa inspiração, Dom Helder Câmara, né, e Paulo Freire, e conhecendo aqui um pouco através da sua obra, eu li, viu, gente? Depois ele vai mostrar o livro para vocês e eu super recomendo a leitura. Eu achei, assim, a gente pode considerar que ele foi o criador das comunidades eclesiais de base, porque eu vi isso na sua obra, né? Conta um pouquinho para a gente qual foi a relação dele com essas comunidades, porque na Brasilândia a gente tem grandes figuras, grandes párocos, grandes padres e pessoas da comunidade que encontraram projeção nos seus espaços socialmente e que saíram das comunidades eclesiais de base. Volta e meia a gente conversa com alguém na rádio, a gente traz alguém para contar a sua história, e a história política e social dessa pessoa está relacionada com essa origem. Conta para nós, você que é um especialista em Dom Helder, o que ele tem de relação com esse início das comunidades eclesiais de base? As pessoas aqui na Brasilândia vão gostar de saber, professor. Então, Simone e ouvintes, assim, falar que Dom Helder construiu, ou a partir dele que surgiu as comunidades eclesiais de base, fica parecendo que eu estou personalizando na figura dele. Mas o que acontece é assim, há um processo a partir do arcebispado de Dom Helder, que começa em Recife, em 1964, aonde ele vem com toda essa proposta de fazer uma igreja aonde a participação popular fosse cada vez mais intensa, né? E aí eu quero abrir um parênteses dizendo que se você pegar o princípio do que se fazia nas comunidades eclesiais de base e o que Freire começa a fazer no final dos anos 50 com a tentativa de alfabetização de adultos em Angicos, elas têm uma proximidade muito grande, que é ouvir a população a partir da realidade a quais elas viviam. Então, o que acontece?
Quando Dom Helder em Recife, eu vou resumir um pouco, tá? Para não ficar muito extenso. Quando Fica Dom à Helder, vontade, professor. É um prazer imenso ouvir você falar essa história. Pode ficar sossegado. então assim, Dom Helder lá nos meados dos anos 60, ele começa alguns movimentos. O primeiro deles, o Movimento dos Irmãos, que era a tentativa de reunir as pessoas, conversar com essas pessoas, né, para poder conscientizá-las ou refletir sobre a situação a quais elas viviam num Nordeste muito complicado no sentido das suas condições sociais, paralelo a estar sobre uma ditadura militar. Então, esse encontro dos irmãos, que era os encontros das comunidades, das igrejas, vai se desenvolvendo de uma maneira que vai dar a possibilidade da criação desses encontros das comunidades para se discutir os seus problemas na Vila Brasilândia, por exemplo, né, como você citou. Então, o papel dele foi fundamental para que se consolidasse isso que eles vão chamar de comunidades eclesiais de base. E por que comunidade? Porque reúne a comunidade no entorno de uma igreja e poderia até se estender a chamar o pessoal da escola, por exemplo. Mas comunidade porque está reunindo as pessoas de um determinado lugar. Tá? De base, por quê? Porque são as pessoas que vivem nesse território, que moram, que trabalham, que vivenciam a realidade e as dificuldades daquele lugar. Né? E eclesiais, porque essa reunião ela está acontecendo através da igreja católica. Né? Então, comunidades eclesiais de base. E nesse sentido, vai havendo o quê? Aquilo que eu sempre estou fazendo paralelo por causa dos dois autores, vai possibilitando aquilo que Freire defendia, não estava aqui no Brasil, estava no exílio, da questão do processo de formação ou de conscientização através do quê? Através do diálogo. Então, nós temos um processo de politização, porque quando você fala em processo de politização, você está querendo dizer um processo onde as pessoas vão ter a possibilidade da reflexão, do entendimento do porquê as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo. E isso vai fazer com que elas consigam pensar em soluções para os problemas da sua comunidade, da sua região. Né? Tem uma passagem de Dom Helder que ele dizia assim: quando eu vou visitar uma comunidade, eu pergunto para eles assim, tá tudo bem com vocês? E eles falam, tá tudo bem, padre, porque às vezes chamavam ele de padre, né? Ele falava, não tá nada bem, não. Vocês não têm terra para trabalhar, vocês estão com problema de falta de escola. Vamos agora discutir o porquê que está acontecendo isso e arrumar soluções para isso. Ele não ia lá resolver, ele ia discutir. E era muito interessante, porque ele falava, aqui nessa comunidade, quem tem que organizar a comunidade são vocês, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, o padre, o pastor, o pai de santo, todos que fazem parte da comunidade. Não era o controle. Comunidade eclesial de base não significava que quem ia controlar seria o padre, porque a reunião estava sendo na igreja, né? Então, vocês têm que ter o tesoureiro, mas no sentido de
a comunidade vai se organizar e, a partir dessa organização, vocês vão começar o quê? A refletir sobre os seus problemas e tentar resolvê-los, né, dentro de uma determinada condição, né? Então, foi muito importante, da segunda metade dos anos 60 até os anos 80, as comunidades eclesiais de base. Elas foram fundamentais para a organização dos trabalhadores, para a organização dos próprios frequentadores das religiões, para as discussões dos problemas aos quais eles estavam vivendo, e teve um avanço muito grande desse final dos anos 60, anos 70 e anos 80, né, da organização social das periferias por todo o Brasil, né? E sim, como você me perguntou no início, né, essas comunidades eclesiais de base, elas tiveram o seu berço em Pernambuco, como Dom Helder, mas isso se expandiu por todo o Brasil, e cada comunidade eclesial com as suas características, dependendo do local que elas foram sendo organizadas. Se era com caiçara, se era com lavrador no campo, ou na própria cidade, comunidades eclesiais de base em São Paulo, por exemplo, com operários, né? Aí vem a atuação da pastoral operária, junto com as comunidades eclesiais de base. Enfim, cria-se uma rede muito importante de participação da sociedade, né, nas discussões para a resolução de problemas, conscientização, entendimento da história pela qual eles estavam passando. Isso me leva aqui a duas reflexões básicas, né? Primeiro, pensar no seguinte: se essa organização toda que alcançava a capilaridade das periferias, né? E a gente, na Brasilândia, como eu disse, nós ouvimos várias pessoas, inclusive a queridíssima Sônia Biscaim, que deu uma entrevista no nosso podcast sobre ditadura militar, em que ela disse que as comunidades eclesiais de base protegiam os cidadãos no seu direito de associação, né? Além disso, né, eu queria saber, assim, se tem uma espinha dorsal, né, se tinha alguém na igreja que era responsável por ter um currículo, vamos falar essa linguagem, vamos pensar se tinha um currículo, se tinha um método, ou se cada comunidade podia se organizar da sua maneira. Você sabe disso? Se tinha uma organização única? Porque como isso tudo acontecia muitas vezes de forma clandestina até, né? Porque não era permitido a associação, fica essa pergunta: se a comunidade eclesial as comunidades eclesiais de base lá no Recife, ou aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro e etc., tinham algo em comum, se tinha um fio condutor, uma espinha dorsal, quem era essa pessoa responsável na igreja, ou as pessoas responsáveis, isso é uma pergunta. E outra pergunta assim, pensar se a metodologia das comunidades eclesiais tinham algo a ver com a pedagogia de Freire. Você já falou que o diálogo, né, basicamente, um grande ponto de convergência entre Dom Helder e Paulo Freire. Mas, assim, era intencional a utilização de uma metodologia que fizesse as pessoas serem escutadas, e que, como você contou, Dom Helder chegava lá e dizia, está tudo bem? Não está, né? Fazia essa reflexão. Eles tinham um procedimento de caso pensado na pedagogia de Paulo Freire ou não? Ou essa relação você vai encontrar
E no fundo, isso está na origem deles, do fato de serem nordestinos, de verem o sofrimento do seu povo. Tá? Existe uma intencionalidade nessa proximidade ou não? Foi depois você que identificou isso na pesquisa. Conta um pouquinho para nós. Não, existe uma intencionalidade pelo seguinte: as comunidades eclesiais de base, elas vão se consolidando paralelamente à construção do que nós conhecemos como teologia da libertação. Então, muitos padres que começam a participar da construção da teologia da libertação estão também envolvidos nesse processo da organização da sociedade nas igrejas, que vai receber o nome de comunidades eclesiais de base. E aí nós temos um fato muito significativo que vai contribuir para que isso aconteça não de uma maneira igual, mas que tenha aí essa semelhança, que foi o Conselho de Medellín, em 68. O Conselho Episcopal de Medellín, de 68, que faz com que a Igreja Latino-Americana traga do Concílio Vaticano II, de 63, de 62 a 65, tudo aquilo que foi aprovado para a América Latina. E o Brasil, ou a América Latina, a gente pode dizer, que foi o lugar do mundo que mais absorveu as decisões que foram tomadas no Concílio Vaticano II, de fazer uma igreja voltada para o povo, para fazer uma igreja onde as questões sociais tivessem que ter prioridade. Fazendo um paralelo, o Papa Francisco falecido bebeu dessa fonte e fez o seu papado a partir do concílio, das decisões do Concílio Vaticano II e do Conselho Episcopal de Medellín, né? Tanto é que a crítica que ele recebeu nesses 13 anos da Igreja Conservadora era essa, né? Que ele era um papa do Concílio Vaticano II, que ele era um papa comunista e vai por aí afora. Então, Simone e ouvintes, a comunidade eclesial de base, ela não começa do nada. Você tem um processo. E lembrando que uma das figuras fora da igreja mais importantes que participaram do Conselho Episcopal Latino-Americano de Medellín em 68 foi quem? O Paulo Freire. Tá? Paulo Freire, que vem com a sua proposta educacional, né? Essa pedagogia baseada aí, né? na formação humanista e conscientizadora, e vai dar a sua contribuição na parte educacional do documento do Conselho de Medellín, que foi um documento revolucionário, né? Porque a partir de 68 a gente tem uma igreja latino-americana seguidora, né? Seguidora das decisões tomadas no Concílio Vaticano II, né? Inclusive dá até para uma vez um colega me solicitou a escrita de um artigo fazendo paralelo, para que eu fizesse o paralelo entre teologia da libertação e a pedagogia freiriana, né? E aí você vê o quanto isso está próximo. Então, falar da pedagogia ou da educação libertadora de Freire e de Helder, isso está muito próximo. A única coisa que eu fiz nesse livro, que eu tentei mostrar para os leitores,
Aonde que está isso, né? Como que eu queria mostrar que proximidade que tem. Então, professor, muita humildade sua dizer que a única coisa é muito grande isso, porque eu nunca ouvi justamente ninguém falar, né, dessa origem religiosa de Paulo Freire, que como, a gente sabe que ele tinha uma origem religiosa, mas lá nesse Conselho de Medellín, que surgiu a partir do Segundo Concílio Vaticano, que, para quem não sabe, nós tivemos um Papa extremamente progressista, que foi João 23, né, que foi o Papa que criou esse documento, e que mudou a missa do latim, inclusive, para a língua vernácula, a língua do país, né? No nosso caso, português. Para quem não sabe, as missas eram em latim antes dele, né? Antes do concílio. E, até onde eu sei, Paulo VI só absorveu essa mudança de língua e acabou. E aí, olha, gente, o ato de rebeldia, né, de religiosos dentro da igreja, que difundiram essas ideias a partir do Conselho de Medellín, que aconteceu, para não falar. Conselho Episcopal de Medellín. Conselho Episcopal. E olha o ano, 68. Olha isso, no meio das ditaduras. Porque, assim, a gente tem que entender que a América Latina estava vivendo um processo muito semelhante em todos os lugares, que era um fruto da Guerra Fria, né? Que era um fruto da polaridade entre o mundo que estava sob o jugo norte-americano e o mundo que estava aliado ao outro lado, que seria a União Soviética, né? Então, nós estivemos muito perto de uma terceira guerra e um dos grandes problemas era essa questão do anticomunismo, que se tinha nos países da América Latina, e que foi trazida justamente uma mentalidade aí do nosso império norte-americano, que era isso que tinha que ser refutado. Em nome disso, as pessoas foram trucidadas neste país. Então, a gente fica imaginando a grandiosidade desses párocos, desses padres, desses cardeais, desses bispos, que, desobedecendo, né, Paulo VI, que era o Papa da época, fizeram todo um currículo, né, de teologia da libertação na prática. Né, professor? Estou enganada? Eu estou encantada com essa história. E saber que Paulo Freire está nessa origem, eu tenho, assim, muita convicção que essa sua pesquisa, esse seu trabalho, é fundamental, inclusive, para a gente desconstruir uma ideia que se coloca hoje entre as pessoas conservadoras aqui nesse país, de que Paulo Freire, sendo comunista, né, se opunha à questão da religiosidade. Lógico, quem estuda Paulo Freire sabe que não, né? Mas as pessoas normalmente colocam, tem tal do Rodrigo Constantino, que se ocupa de ler, de fazer uma leitura enviesada da obra de Paulo Freire, né? E que coloca isso, que ele é comunista, e sendo comunista, seria uma contradição ele ser religioso. E aí você está trazendo que não, que ele bebeu nessa fonte do Conselho Episcopal de Medellín, né? Não só bebeu, como ele foi membro para escrever sobre a proposta da Igreja da América Latina na questão da educação. O que faz com que a igreja esteja na origem da própria produção dele, né? O Conselho de Medellín também é uma referência para o que ele produziu a partir de então fora do Brasil, né? Porque ele ficou no exílio. Também. E tanto é que a pedagogia do oprimido, que é a espinha dorsal de toda a obra de Freire, né? Ele escreve ela em 68 para 69, já exilado no Chile. Né? Depois vai ser publicado em 70 nos Estados Unidos e chega aqui em 74. Né? Então, assim, essa relação
essa relação das comunidades eclesiais de base na sua questão de diálogo e reflexão, vem ao encontro daquilo que Freire falava da educação, aonde você tem que ter primeiro a leitura do mundo para depois ter a leitura das palavras. Se passar isso para a questão da religião, o que a comunidade eclesial de base fazia? Fazia a leitura de mundo e pegava para entender essa leitura de mundo através da Bíblia, né? Então fazia isso, né? Vamos ler. Era uma evangelização a partir da realidade. Desculpa, professor, que eu cortei. Vamos ler a Bíblia para poder entender a nossa realidade, né? Então, tem tudo a ver esse período, né? A pedagogia de Freire com as comunidades eclesiais de base. E Dom Helder foi um dos grandes precursores aí da divulgação da obra da pedagogia do oprimido de Freire, porque ele, no exílio, ele não podia, né, vir para o Brasil e nem todo mundo tinha acesso. E ele teve, e ele bebeu também da pedagogia do oprimido, né, para poder desenvolver o seu trabalho, né? Eu costumo dizer assim que o Freire criou uma teoria de uma pedagogia libertadora e Dom Helder praticou essa pedagogia libertadora antes da construção da teoria do Freire. Mas é claro que Freire também a praticou, tanto é que eu costumo falar que é fundamental a gente entender a praxis freudiana, que é uma questão de onde Freire não só teorizou, como praticou. A mesma coisa a teologia da libertação. Você tem um livro, né, escrito pelo Gutierrez, que faleceu ano passado, o teólogo peruano, né, mas você tem vários religiosos, né, que praticaram essa teologia da libertação no seu... Aqui no Brasil nós temos, né, professor? Dom Luciano, Dom Paulo, Dom Helder, Dom Pedro Casaldaglia, Dom José Pires, enfim, Padre Júlio, se a gente quiser pegar um contemporâneo que é perseguido pelo prefeito de São Paulo, que é perseguido pela Igreja Católica da direita conservadora, que é perseguida por alas da direita de outras religiões, enfim. E uma questão que é preocupante, né, Simone, é que esses grupos progressistas da igreja que tinha essa visão está se extinguindo, né? Eu não vou dizer que não há jovens religiosos que sigam essa proposta de uma igreja, uma igreja de Francisco, mas a gente vive uma onda muito complicada, né, conservadora e de direita. E se fizer o paralelo com a educação, a gente também está num momento muito preocupante, né? Porque você tem aí um desmanche da escola pública com os governos de direita, vide aí as propostas de 70 escolas públicas de São Paulo virarem escolas cívico-militares, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito importante para falar de educação libertadora, falar de educação humanizadora, né? Porque a intenção é você fazer uma escola que não está preocupado mais com a reflexão e com a formação
humana, né? E quando eu falo escola, eu estou pensando na escola pública, tá? Sim. Estou pensando na escola pública. E tudo isso é muito distópico, né, professor? Como você mesmo colocou. A gente vive um tempo muito complicado nesse sentido, em que a população acaba sendo convencida pelos inúmeros programas de TV que mostram assassinatos, assaltos, mortalidade. As pessoas são convencidas de que, por exemplo, uma escola cívico-militar seria a resposta para o problema da violência na sociedade, para o bullying, quando a gente sabe a gente sabe que não é por esse viés. Escola cívico-militar só para filhos da classe trabalhadora, por quê? Né? Por que, que as escolas que são destinadas à elite não passam por essa onda de adesão ao modelo cívico-militar? Uma coisa que as pessoas precisam entender, eu vou falar um pouco nesse assunto, porque ele é um tema que a gente aborda, nós temos até uma série de programas especialmente dedicados a isso, né? As pessoas precisam entender que você não está formando um filho militar, que para muitas pessoas no passado isso era um caminho, era uma carreira, que a gente assim, respeita, né, tal, essa intenção. Não é isso, não é isso. É você ter policial dentro da escola pública colocando disciplina do jeito deles. Né? São policiais aposentados, afastados, que têm aquela formação de quartel que eu já acho discutível, que eu acho que lá precisava mudar também, né? Trazendo isso para a escola, para o filho do trabalhador. Né? Então, isso é uma aberração, professor. E a gente vive esse tempo. Né? Então, você que nos ouve, você que está assistindo, eu sei que a gente tem pessoas queridíssimas e que são muito a favor de que a gente traga essa discussão, né? E pessoas que não são da educação, mas que têm os seus filhos nas escolas. A gente defende o quê? Uma escola pública, a gente defende uma escola onde o seu filho possa ter reflexão, né? Onde ele possa encontrar professores que respeitem a fase de vida em que ele está e que façam um diálogo e que façam uma escuta. O nosso jovem precisa disso, não é, professor? Não é uma disciplina militar que vai fazer sumir da sociedade a violência, não é isso. E a pessoa mais simples, que não está dentro da escola, pai de aluno, precisa entender isso. Embora pareça que é uma solução, não é, não é. E a gente defende o quê? Uma educação libertadora, né? A gente defende isso. A perda do Papa Francisco, por exemplo, a gente vai falar lá adiante, você que nos ouve, ela tem muito a ver com esse medo que nós temos de perder o elo com a educação humanista, né? Com a sociedade humanista. E eu acho que a gente precisa cuidar disso, né, professor? É muito sério o que você está colocando e que me leva a pensar nisso e trazer isso para o nosso público, né? Você falando isso, eu queria relembrar ou levar os ouvintes a refletir o seguinte: quando você vem com uma proposta de uma escola cívico-militar, alguma coisa estranha está aí, porque, como já dizia o dramaturgo lá, o Bertolt Brecht, que o fascismo é uma cadela no cio. Então, uma cadela no cio, você bobeou, você já sabe o que acontece. Então, não é à toa que a gente tem que tomar cuidado com qualquer movimento desse tipo. Porque, se você pega a história, tanto Mussolini quanto Hitler, eles conseguiram formar o que eles conseguiram formar dentro da Europa, não só em função das condições econômicas que esses dois países viviam, muito ruim pós-Primeira Guerra, porque eles conseguiram, através da educação,
que foi a principal engrenagem deles, a educação e a propaganda, de formar pessoas seguidoras daquilo que gerou a maior tragédia no mundo até então, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E naquele tempo, o poder do rádio que estava começando, né, professor? Hoje a gente tem a internet fazendo o mesmo papel, né? O mesmo papel de difundir essas ideias fascistas, né? Sem uma regulação, que é isso mesmo que os donos das big techs estão evitando, que é para que justamente os países não tenham defesa. A gente está vendo isso acontecer aqui, na Europa. Todo mundo que se opõe à regulação do que se faz e se fala na internet passa aí por sanções, né? Passa por ameaças de quem está hoje sentado ao lado de Donald Trump, o que é muito sério. A gente está falando de gente que hoje manda no mundo com plaquinha de diretoria. É isso. Não é nem mais uma coisa escondida, né? Então, assim, Simone, eu sei que o trabalho é muito difícil, mas, assim, se a gente não partir para um processo educacional aonde essa visão elderiana e freireana, eu uso eles porque são os meus pilares. Tem outros pensadores aí. Eu podia falar aqui o Rubem Alves, que foi um educador espetacular, o Florestan Fernandes, enfim, mas não dá. Eu tô aqui nos fundamentos da educação libertadora de Paulo Freire e Dom Helder. Eu não sei como que a gente vai formar esse jovem. Formar, que eu digo, é formação humana, porque não adianta você, e isso é uma opinião minha, né? Não adianta você dar a ele a melhor qualidade de conteúdo se você não forma um ser humano. Para mim, isso não tem valor nenhum, porque conteúdo você aprende a hora que você resolver, eu vou estudar, você vai estudar. Agora, formação humana, né? E hoje a gente sabe, e não é por culpa deles, pai e mãe tem que correr atrás da sobrevivência e às vezes não está tão disponível para um processo aí de ajuda nessa formação. E hoje você tem N configurações de família, que a família só tem a mãe ou só tem o pai, e esse precisa trabalhar para sustentar essa criança. E um outro ponto que a gente não vai discutir hoje, que também eu acho que é complicado, é a formação de uma parte dos nossos professores que se formam em cursos de educação à distância. 70% dos nossos professores se formam em matemática, língua portuguesa, pedagogia e história em curso de faculdade caça-níqueis, que eu não vou falar nome para não dar ibope para isso, e depois esse professor vai para a sala de aula. E não é que ele não tem formação numa determinada disciplina, ele não tem a formação do que é ser um educador, do que é ser um professor de verdade. Porque o professor de verdade não é aquele que fica dando aula, né? Ele dá aula, dá aula, dá aula. Quem disse que o processo de educação é você chegar lá e só dar a aula? Você tem que olhar para o aluno, você tem que ouvir, né? Aquela história do Freire, né? Que a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Quem é esse jovem que está aqui? O que ele está fazendo aqui, né? Para que ele está aqui? E aí vem esses governos preocupados com prova São Paulo, prova isso, prova aquilo, para dar índice para o Banco Mundial para receber dinheiro, né? Eu não sei, eu estou muito preocupado porque a gente vive um processo, né, de desmonte do profissional da educação. Sim, e é por isso que eu acho importante a gente se manter conversando,
publicizando esse pensamento, né? Por isso que eu fico muito honrada de trazer o senhor aqui, professor, para falar de Dom Helder e Paulo Freire, que são dois tesouros, né, do nosso tempo, são contemporâneos, e deixaram para nós um legado de humanidade e de humanismo que a gente precisa levar adiante. E eu tenho ouvido muitas pessoas falarem com saudade das comunidades eclesiais de base. Fica aqui né, o desafio da gente recriar. A prefeita, a deputada Luísa Erundina, acabou de lançar um projeto, né, na PUC São Paulo, que chama Sementes da Esperança, que é um projeto que visa associações, associativismo, para a gente se opor à onda fascista, né? É uma forma de se colocar no mundo contra esse movimento que desumaniza as pessoas e que vai fazer com que a gente perca gerações agora, né? Que essas gerações sejam cooptadas por esse pensamento, que muitas vezes tem uma cara de pensamento voltado à questão espiritual da vida, mas que, na verdade, não tem nada disso. Na verdade, é fascismo puro, disfarçado né, de religiosidade, muitas vezes. Isso me preocupa bastante. E eu acho que a gente tem que usar as redes, usar os espaços que nós temos, que é para justamente fazer essa reflexão. Eu sou muito grata ao professor, a esse momento que a gente está, e eu espero que as pessoas que nos ouvem, sendo educadores ou não, educadoras e educadores ou não, tenham esse desejo de buscar lá nesse passado o que foi o pensamento freiriano. Porque, gente, vocês conseguem imaginar que esse trabalho da igreja manteve pessoas vivas, manteve pessoas conscientes daquilo que estava acontecendo, e se não fosse isso, elas provavelmente não estariam protegidas, como muitas pessoas colocaram para nós, que as SEBs protegiam mesmo, fisicamente, o cidadão, né? E que também protegia o seu livre pensar, protegia o seu direito de se associar e buscar melhores condições de vida, né? Eu fico imaginando quando você tem um mínimo problema num bairro, né, como a Brasilândia enfrenta todos os dias, chuva que deixa as pessoas desabrigadas, falta de hospital, enfim, transporte. O que era você falar com a autoridade no nível dessas que a gente tem hoje, que são extremamente autocráticas, que a gente tem isso aqui em São Paulo hoje, no nível municipal e no nível estadual. O que era no período de ditadura, essas pessoas terem problemas e não conseguirem falar com a autoridade, né? E aí a igreja fazia essa mediação. Isso era importantíssimo para que as pessoas se mantivessem vivas e para que as pessoas mantivessem a sua luta por melhores condições de vida, porque isso é que fazia diferença na vida delas. E aí, eu vou voltar um pouquinho para trás, né, nesse livro maravilhoso que você escreveu e que você fala o ponto de virada, a transformação de Dom Helder em relação a como a igreja formava as pessoas nos seminários, né, que tinham também todo um ideário de que tinha que se opor ao comunismo, de que o grande demônio do mundo para se combater era o comunismo, e ele foi formado assim também. E existe um momento na história pessoal dele que vai ter esse ponto de virada, né? E isso faz dele um ser humano de carne e osso, porque muitas pessoas passaram por essa transformação, né? Antônio Gramsci chamaria isso de um intelectual orgânico, alguém que, no chão da fábrica, aprendia a lutar e estudar para aprender a lutar com base naquilo que a humanidade tinha produzido. Dom Helder passou por um processo semelhante, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está ouvindo e assistindo a gente, como foi esse processo, qual foi a chave, o ponto de virada de Dom Helder Câmara em relação à formação, que ele chegou a ser até integralista, né? Sim. Chegou a ser integralista,
por conta dessa influência da igreja. E aí ele vai se transformar em um dos grandes nomes da teologia da libertação. Né? Como é que isso aconteceu? Então, tem uma coisa muito engraçada, Simone. Assim, o Dom Helder, ele se formou padre na década de 20. Então, ele viveu o seminário aí num período aí onde o regime fascista estava nascendo, né, em 22. Depois vem o nazismo, e essa igreja a qual ele se formou, e a igreja brasileira na sua história, desde o período colonial até meados dos anos 50, sempre foi comandada por padres conservadores. A igreja brasileira sempre foi conservadora. Então, como você mencionou, ele foi muito bem formado, mas sempre com essa visão conservadora em relação à questão do comunismo, né? Mas mesmo assim, quando ele estava no Ceará, antes de ir para o Rio de Janeiro, ele, apesar de ter sido da ação integralista brasileira do Plínio Salgado, e eu não estou passando o pano para o Dom Helder, mas ele chegou a ser secretário da Educação, o equivalente ao secretário da Educação do Estado do Ceará, né? E ele já tinha essa preocupação social, aonde quando ele foi secretário, a preocupação dele era que todas as crianças que pudessem fossem para a escola, tinha que ter lápis, caderno e mala. Quer dizer, uma questão que nunca ninguém tinha se preocupado lá em Fortaleza. Ele foi o primeiro a organizar um sindicato de mulheres trabalhadoras. Mulheres, hein? Sindicato de trabalhador naquela época já era complicado. E ele ajudou a formar o primeiro sindicato das empregadas domésticas de Fortaleza. Só um paralelo isso. E tendo toda aquela educação de direita. Mas ele mantinha aí essa questão, ele vestia a camisa verde, que era a cor da camisa dos integralistas, né? E ele foi integralista até 1936, quando ele chega no Rio de Janeiro, e lá no Rio, para ele poder atuar na igreja, ele recebe orientação para que ele saísse do integralismo. Mas em 36, 34, 35, 36, ele entra em contato com as obras do Jacques Maritain, Cristianismo e Democracia, através do jornalista aquele, eu vou lembrar, eu já falo para você. Eu lembrei a hora que eu estava falando e esqueci. Quando você lembrar, você fala, não tem problema. Amoroso Lima. Amoroso Lima. Amoroso Lima. Quando ele começa a entrar em contato com o Jacques Maritain, ele começa a ter outras visões, e o próprio conhecimento da história do que começa a acontecer com as propostas políticas do Plínio Salgado e da própria o fascismo italiano e tudo mais, ele vai se conscientizando, né, e sai. Mas o fato que realmente faz ele dar essa grande virada, como ele sempre foi uma pessoa muito atuante, ele foi ordenado a organizar o 30º Congresso Mundial das Igrejas no Rio de Janeiro.
em 1955, se não me falha a memória. E ele organiza esse congresso, vão mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em Copacabana, tem esse grande evento, e um encontro com o cardeal Gerlier, era o cardeal de Lyon, na França, numa conversa com o Dom Helder, faz com que Dom Helder dê essa grande virada na vida dele. O Gerlier fala para Dom Helder que ele estava muito admirado com a forma que Dom Helder organizou todo aquele congresso, mas ele não se conformava em ver o Rio de Janeiro com tantos pobres e tanta favela. E por que Dom Helder não trabalhava em prol disso? E aí Dom Helder ficou tão impactado com essa fala, e ele, no mesmo dia, na hora, ele responde para o cardeal: cardeal, daqui para frente, a minha vida vai ser dedicada aos pobres. Né? Aí, claro que estou resumindo um pouco, mas aí tem todo um processo. Tanto é que assim que acaba o congresso, tinha tanta madeira que eles usaram para bancos, para o pessoal sentar para assistir, que ele pediu para o prefeito que essas madeiras todas ele pegasse para fazer, primeiro, moradias de madeira para quem não tinha moradia no Rio. Só que depois ele organiza um grande movimento no Rio, que a gente vai contar num outro momento, que é a Cruzada São Sebastião. E ele organiza um dos primeiros conjuntos habitacionais da cidade do Rio, que está lá até hoje, que é chamada Cruzada São Sebastião. Né? E os prédios estão lá. Isso é bonito demais. 900 apartamentos em 1950. Se você puser no YouTube imagens da Cruzada São Sebastião, você e os ouvintes vão ver lá 9 prédios. Isso há 70 anos atrás. Né? E a partir daí, somado a outros fatores, ele vai se tornando uma grande figura no Rio de Janeiro, como padre, e vai ser o grande idealizador, e isso sim, eu falo com certeza, da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas essa é uma conversa longa para explicar como que ele conseguiu criar a CNBB. Essa conversa a gente vai ter no próximo livro, na nossa próxima conversa. E é muito bom ouvir o senhor, viu? Excelente contador de história. Ouvir a história de Dom Helder com você contando, professor, é muito bom, porque... Eu só tenho 160 histórias do Dom Helder para contar. Gente, nós vamos transformar isso em podcast, hein? Olha que coisa maravilhosa. Está feito o convite. Tá feito o convite já, porque é uma história tão inspiradora e a gente está precisando tanto, né? Vamos pensar né, no que está acontecendo agora, né? Perdemos aí o Papa Francisco, e digo perdemos, humanidade perdeu, né? A humanidade perdeu o Papa Francisco, não foram só os católicos. Como você estava dizendo, o Papa Francisco também bebeu nessa fonte de Medellín, né? Desse conselho, né? Que buscava trazer o segundo Concílio Vaticano, né, Concílio Vaticano II, e que a igreja não, o Vaticano sumiu com isso, sentou em cima, porque naquele momento o político não podia, estava atendendo às necessidades do Ocidente de ser contra o comunismo, né? Até quero te fazer uma outra pergunta, uma outra curiosidade que acho que só você pode ajudar a gente a entender. Esse Vaticano, né, de Paulo VI, de João Paulo II, né, cá para nós, que veio aqui no Brasil e acabou com a teologia da libertação e acabou com as comunidades eclesiais de base, esse Vaticano que servia aos mandantes do Ocidente
como é que eles deixaram Dom Helder ser quem ele era, como é que ele conseguiu ser uma pessoa que se destacava mundo afora, continuar nessa sua obra em favor dos mais pobres e não sofrer nenhuma represália, ou ele sofreu e a gente não sabe. Conta um pouco como era essa relação Dom Helder Vaticano, por favor. Ele sofreu muita repressão. Só vou abrir um parênteses em relação ao Paulo VI, que apesar da ideia do Vaticano II ter sido do João 23, mas ele morre no primeiro ano, o Paulo VI ele teve uma atuação muito interessante no Concílio Vaticano II, né? Eu também, depois eu fui descobrindo isso, né? Então ele teve assim uma atuação no sentido de não interferir, né, no que ia sendo decidido, porque o Concílio Vaticano II, como está sendo o conclave agora, é uma disputa política, só que é dentro da igreja, é um congresso, né? Então, o Concílio Vaticano II, como a maioria de participantes de progressistas, se conseguiu a chegar no que se chegou e tivemos aí essa grande e importante mudança de atuação dentro da igreja. O Dom Helder, ele sofreu represálias do Vaticano o tempo todo que ele foi religioso e arcebispo em Recife. Assim, ele teve uma relação ele era muito amigo de Paulo II. Tem até um amigo padre do Rio Grande do Sul que escreve um livro contando dessa relação Paulo VI e Dom Helder, né? O Ivanir Rampon, um estudioso de Dom Helder também. Então, assim, ele foi perseguido, ele foi impedido pelo Vaticano de ficar viajando pelo mundo, né? Inclusive o Leonardo Boff tem um depoimento muito bonito quando da morte de Dom Helder, que ele fala assim que quando eu vou falar o Vaticano porque eu não lembro se foi o Papa que falou para ele, quando o Vaticano falou para o Dom Helder, olha, o papel de Pedro na igreja é do Papa, não é seu. Porque ele viajou, na época da ditadura, Dom Helder fez mais de 700 viagens pelo mundo, né? O que, aliás, fazendo um parêntese, ajudou a gente a dizer lá fora o que acontecia aqui, né? Ele talvez tenha sido a maior propaganda da situação que a gente estava vivendo aqui, nos espaços em que ele esteve, fazendo só esse parêntese. Ele foi o primeiro a dizer que no Brasil estava tendo tortura. Mas eu estou contando muita coisa dele que depois eu vou contar com detalhes depois. Então, Simone e ouvintes, o Dom Helder foi perseguido ele foi perseguido pela ditadura militar e ele foi perseguido pelo alto clero conservador do Vaticano, né? Tanto é que ele nunca foi nomeado cardeal, né? Ele não foi nomeado cardeal, mas ele tinha uma questão muito interessante. Ele criticava tudo que ele achava que tinha de erros na instituição igreja, mas ele falava que a gente só critica quem a gente ama muito, né? Mas ele tinha um respeito muito grande pelos seus superiores, né? Os papas, por exemplo, né? Quando João Paulo II vem para o Brasil e fala para ele, Dom Helder, meu irmão dos pobres, né? Eu fico com muita tristeza, porque tudo aquilo que Dom Helder construiu em Recife
depois que ele sai do papado em 85, a igreja coloca um bispo em Recife que destrói todo o trabalho dele de 36 anos, né? Esse trabalho de comunidade eclesial de base e tudo mais. Mas, enfim, né? Então teve, sim, Simone, ele foi perseguido, sim, né? E isso... O que só faz o trabalho dele mais nobre ainda, porque diante de tanta perseguição, muitos desistiriam, iam falar, deixa eu ficar quieto aqui mesmo, cumprir o meu papel burocrático, rezar pelo mundo, né? E ele não se aquebrantou com isso, né? Então, muito grande. Por isso que vale muito, viu, gente? Vocês que estão ouvindo e assistindo a gente, vale muito falar de Dom Helder, porque Dom Helder foi uma figura importantíssima nesse país, politicamente falando, né? A gente sabe da importância religiosa, espiritual, tal, mas a gente está falando aqui, né, professor, da questão política, Não, dessa questão. ele tem uma questão espiritual que é um negócio muito sério. A É, espiritualidade dele era uma coisa muito séria, mas não é o meu objeto de pesquisa da vida dele, né? E ele foi um grande, ele escreveu muito, né? Conferências e tal, e tudo isso está sendo publicado, chama As Obras de Dom Helder Câmara. Já publicaram 15 livros, mas olha quanta coisa. 30 livros. E 15 livros de uma média de 400 páginas cada um. Eu acho maravilhoso, porque o conservadorismo costuma colocar a igreja de um lado oposto às ideias progressistas, né? Quando, na verdade, os grandes religiosos, eles estiveram ao lado do povo com essas ideias progressistas. Quer chamar de comunismo, chama. Para mim, né, que considero Jesus Cristo o maior, único, talvez, que tenha conseguido ser comunista de verdade, muito tranquilo, mas tem gente que acha que quem é comunista é contra a igreja, né? Não é, gente, não é, precisa estudar e entender isso. E acho que vale a pena a gente mergulhar, assim como o professor vai voltar, ele vai aceitar meu convite para voltar, falar um tanto mais aqui de Dom Helder, né? Porque hoje a gente trouxe essa relação da educação libertadora de Paulo Freire com a obra de Dom Helder na igreja, que não foi só uma questão de evangelização, foi uma questão de proteção do seu povo durante a ditadura que matava, a ditadura que sumia com as pessoas, e ele sofreu isso, né? Isso passou por ele, por pessoas que estavam à volta dele, ele sofreu muito com isso. Então, a gente precisa entender, né, que se estamos o tempo todo correndo esse risco, a nossa frágil democracia passa por agravos, por tentativas de supressão o tempo todo, então eu penso que a gente tem que se apoiar na história dessas grandes pessoas, dessas grandes figuras que fizeram o povo continuar em pé, né? Dom Helder teve esse papel muito grande. Para finalizar, professor, que né, eu passaria aqui o dia inteiro, mas né, nós temos um limite aí. Eu não vou passar desse limite com você, porque você tem seus afazeres e porque a gente vai voltar ainda para falar de Dom Helder. Olhando para esse mundo, né? Você até trouxe a questão dos professores aqui em São Paulo, olhando para essa situação que a gente está vivendo hoje na educação, né? Eu queria que você deixasse uma palavra e uma mensagem em relação a isso, a educação, a como a gente pode pensar nessa educação para ela ser melhor, como um freiriano, né, que você como um especialista nesses dois grandes educadores, o que você poderia deixar como mensagem para a gente nesse tempo que a gente vive agora, professor? Então, antes de deixar essa mensagem, eu só queria fazer uma observação sobre o livro, Simone, que assim,
Quando eu falo aqui dos fundamentos da educação libertadora, Dom Helder Câmara e Paulo Freire, eu tô mostrando aí como que a educação libertadora de Dom Helder e a educação libertadora de Freire, elas caminham juntas. Tá? Então, assim, Helder não criou a educação libertadora dele copiando nada de Freire ou vice-versa. Né? Elas se integram. Tá? Então, é muito interessante porque quando você pega algumas falas de Helder e Freire sobre os mesmos assuntos, parece que eles combinaram. Né? E por incrível que pareça, quando Dom Helder chega em Recife, que é a terra de Paulo Freire vai embora para o exílio. Né? Eles só se viram muitos anos depois. Né? Então, eu acho que essas coincidências de pensamento, de prática que eles tiveram é muito interessante. Né? Com certeza. Parece que o universo conspira, né, para que acontecesse. Naquele momento, a gente precisava muito dos dois, né, professor? Inclusive, agora que a gente vai entrar na fase de considerações finais, eu gostaria que você falasse do livro, né, que ele vai passar por uma reimpressão, é isso? Isso. Mostra o livro, se você tiver ele facilmente. Isso, que eu tenho ele no formato eletrônico. Gente, esse livro vai ser reimpresso agora, né? Então, Impresso pela editora Paulus, mas existe aí, tem nas livrarias ainda, né? Eu não sei daqui quanto tempo, tá? Mas vai ser esse ano ainda, ele vai ser reimpresso, né? E, e eu acho que ele não é, ele é um livro que não é guia para ninguém, né? Mas é um livro para refletir sobre sobre a nossa prática educativa. Né? E quando você fala de mensagem, eu fico pensando assim, né? Que eu acho que os professores hoje eles precisam acreditar nessa educação libertadora, né? Como um caminho de uma prática educacional, né? Para que a gente possa, né, se indignar, né, em relação aos enfrentamentos que nós temos em sala de aula, que nós temos na sociedade. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa questão da reflexão e da indignação diante das realidades que a gente está enfrentando. Eu sei que não é fácil o que os professores estão vivendo hoje, né? Mas essa educação libertadora ou humanizadora, ou ambas, libertadora e humanizadora, né? É o caminho para a gente poder ir construindo, né? Uma sociedade aí mais digna, mais respeitosa em relação às pessoas, né? Porque hoje a gente vive uma pluralidade social que a gente não tinha 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás, 100 anos atrás. E parece que estava posto, né? O branco rico manda, né? E o pobre branco, o preto, a mulher, o LGBTQIA+, enfim, o autista, né? É, todos esses têm que ser respeitados. Eu digo isso porque hoje você tem muitas crianças autistas na escola e elas sofrem a discriminação, né? Imigrantes, né? O peruano, o boliviano, enfim. Né? Então, eu acho que haitianos, dos vários países da África. Né? Então, eu penso que a gente precisa ter essa reflexão, né, para a formação dessa educação libertadora e humanizadora
principalmente para a formação desses nossos alunos, né? E que eles não tragam com eles o ódio e a intolerância, que hoje é um mal, né? Que é construído. Né? Você não nasce intolerante. Isso é colocado, né, para os jovens hoje em dia. Acho que é um Tá, pouco... inclusive, muito facilmente, né, professor, encontrado na internet, que tem sido a grande professora dos nossos jovens, né? Então, o papel que a educação tem é oferecer esse outro modo de ver o mundo. Então, a gente não pode abrir mão dele, né? É, e só uma coisa puxa a outra, né, Simone? Você fala... Com certeza. Estou falando que a gente vai ficar o dia inteiro. Hoje nós temos na internet uma coisa chamada Brasil Paralelo, né, que é um movimento que está falando e contando a nossa história de uma maneira totalmente errada. Eles têm muito dinheiro e eles colocam essas informações, bombardeiam. Eu não sei termos tecnológicos nenhum, mas eu sei que eles estão bombardeando, né? Nós temos um movimento chamado Escola Sem Partido, que também se enfraqueceu um pouco, mas agora está pegando força de novo. O município de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, aprovou a Escola Sem Partido lá em Porto Alegre, né? Uma capital que sempre teve uma história progressista muito interessante, né? De Leonel Brizola e outros aí, mas... Então, assim, a gente precisa falar sobre educação libertadora, humanizadora, precisamos falar muito de Paulo Freire e precisamos aí resgatar aquela relação que se havia nas comunidades eclesiais de base. Se vai ser na igreja, se vai ser no terreiro, eu não sei aonde, mas isso, né, eu acho que é muito importante para a gente sair dessa distopia educacional e social a qual a gente vive. É uma urgência, né? Importante isso, que cada liderança no seu espaço, seja na escola, seja no terreiro, seja no culto, seja na igreja, cada liderança assuma o seu papel para a desconstrução, né, dessa sociedade paralela que está acontecendo. Viu, É Simone? Só isso. para os ouvintes que tiverem aí, tiver presentes aí e quiserem aí fazer um encontro para reflexão, para discussão na questão educacional libertadora, eu fico à disposição também. Tá Que bom? bacana, que bacana. Então, ó, fica aqui, gente, a dica. Professor, vai até vocês fazer essa conversa. Quem quiser, entre em contato. Fala suas redes, professor, para a gente divulgar. Eu só consigo me comunicar pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas eu vou colocar o e-mail que é mais tranquilo, eu acho, né? Vou te falar que eu vou colocar aqui no GC. É profcondini, Prof. Condini. @gmail.com. Ó, eu vou colocar, aí, aí o senhor me disse se está certinho, professor. Assim, profcondini@gmail.com. Pessoal, aproveita. Escola, instituição religiosa, enfim. Quem tiver interessado em fazer essa reflexão, eu acho que tá, a gente precisa muito. A gente sofreu muito nesses últimos 11 anos. Com certeza. Com certeza, né? A gente precisa humanizar de novo os nossos espaços. Que bacana, eu agradeço muito, viu? Foi mais do que uma conversa inspiradora, né? Você está trazendo aí um alento, um horizonte. É muito mais do que simplesmente a gente refletir sobre Dom Helder e Paulo Freire. Aliás, né? É tudo que eles gostariam de ver mesmo. Você fazer, a gente fazer. Te agradeço demais por essa conversa, por a gente poder ter você aqui nesse espaço,
Já o convite está pronto, está feito para voltar e falar um pouco mais de Dom Helder, porque tem muito a se dizer, são 136 histórias, né? Que você eu tenho, são 160, mas deve ter mais. Então, é muita história. Eu nem cheguei na 160, falei 136. É muita história. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais dele, né? A próxima vez a gente volta para falar de Dom Helder mais, falar essas passagens da vida dele que são tão inspiradoras, professor. Muito obrigada. Em nome da rádio, do nosso ouvinte, de quem nos assiste, agradeço demais a sua presença, a sua disposição em estar vindo conversar com o nosso público, e fica aí o convite para a próxima. Você que nos ouve, muito obrigada por ter ficado com a gente, e até um próximo momento. Obrigado, Simone. Obrigada, professor.